Laura, é só para te falar, né? A Poly Angels, eu acho que você já conhece, né? Sim. Ela tem 2 anos, então ela é meio caçula nas redes de anjo, né? Mas foi a primeira rede de anjo associada a uma escola de engenharia aqui no nosso ecossistema, né? Que é a Poly. E a gente fez ela de uma forma bem aberta, né? A gente tem um mínimo aí pelo estatuto de 60% de politécnicos, mas a gente tem mais ou menos 40% de não politécnicos, porque a gente acha muito importante essa diversidade, esse olhar diferente, a busca do não óbvio, né? Nas nossas startups. E a gente é muito hands-on, né? O processo de seleção de startups, das conversas com as startups é feito pelos próprios investidores, né? Que têm pele no jogo aí, e nesses 2 anos nós olhamos quase 1.000 startups, então o nosso deal flow está crescendo, um deal flow bem interessante, e investimos em 13. No primeiro ano foram 4, no segundo ano foram 8, e esse ano já fizemos o primeiro investimento, que inclusive foi o maior ticket da Polianges até agora, né? A gente não morde muito, em média, nossa participação no equity está em torno de 5% das investidas. Às vezes a gente entra junto com alguém, então alguém toma mais alguma coisa, né? E estamos com 157 associados, né? E alguns com muitos investimentos, muito experientes, outros que estão entrando no jogo agora, estão começando a aprender. E é outra coisa que a gente gosta de fazer, é isso, trazer pessoas do ecossistema para ajudar todo mundo a entender como é que é esse jogo de startup. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Então, Laura, é um prazer ter você aqui. Queria talvez você pudesse começar falando um pouco da história da Astela e da sua história e como é que você acabou aí virando uma venture capitalist no Brasil e na Astela. Bom, vou começar com a minha história e depois ela vira quase que a história da Astela junto, né? Eu me formei em administração e fui trabalhar em banco. Na época, os bancos estavam começando a criar as áreas de equity research. Então, eu participei do primeiro time de research do Santander. Aí depois, isso ainda não tinha nem me formado, o banco era pertinho da GV, e eu saía, ia fazer meu estágio à tarde, depois eu me formei, fui efetivada, morei um tempo em Nova York pelo banco. Quando eu voltei de Nova York, eu estava cobrindo varejo e recebi um convite para ir para o Garantia. O Garantia tinha acabado de ser comprado pelo Credit Suisse, ia expandir o time de research para fazer a cobertura da América Latina. E aí eles estavam contratando mais analistas. Fiquei um tempo no Garantia, voltei para o Santander, já como analista de telecom, para cobrir... eu era responsável pela cobertura de Brasil e coordenava a cobertura de América Latina, porque o Santander tinha uma cobertura descentralizada. E aí foi quando eu conheci o Edson, meu sócio, que trabalhava na Lucent, que era uma fornecedora de tecnologia, que tinha o Bell Labs na época, e eles eram fornecedores das redes de telecom para as operadoras que estavam sendo privatizadas ou tinham acabado de ser privatizadas. E para mim o contato com o Edson era super relevante para entender o que o dispêndio com rede ia possibilitar em relação à capilaridade das redes, novos serviços e tudo mais. E aí eu conversava muito com ele, porque eu não tinha background técnico e precisava entender o que estava sendo transformado no Brasil naquela época. E foi então que a gente se conheceu. Logo na sequência, ele, assim, 2 anos depois, ele foi para Cicerone Capital, uma boutique de M&A, que ele foi fundar a área aqui no Brasil para fazer M&A pós-privatização. E aí, quando
voltei a falar com ele, ele me convidou para fazer parte do time. Eu estava pensando em fazer uma evolução de carreira, ou para M&A, ou para um buy-side, para fazer gestão de ativos. E aí, nessas, eu acabei me juntando ao time. Telecom se consolidou muito, muito rápido. Em 2 anos, praticamente, não tinha mais deals. Era um setor que tinha 12 holdings do sistema Telebrás, outras várias espelhos e tal, e de uma hora para outra virou esse setor mais ou menos como a gente tem hoje, que eram grandes incumbents. E aí acabaram as oportunidades de M&A em telecom, e a gente começou a pensar o que a gente ia fazer como empresa, na Cicerone. E aí a gente começou a avaliar quais eram os momentos do nosso dia a dia que a gente mais gostava, e era o momento de construção do deal de M&A junto com o management das empresas que estavam sendo compradas. E foi aí, então, que a gente, junto com várias startups que começaram a procurar a gente, querendo advice de deals, e como é que capta, como é que cresce, e aí também foi mais ou menos na mesma época que a Endeavor começou no Brasil, e aí a gente falou, por que não criar uma gestora para fazer investimento em venture capital. E foi aí que a gente, então, saiu da Cicerone para criar a Astela. Só que aí que veio a questão, né? Você colocou da Astela ser um player independente. A gente realmente não tinha um padrinho, e quando a gente pensou em captar, tinha na época 2 alternativas, que eram 2 não alternativas para a gente depois, né? Acabou sendo non-consumers. O primeiro era os institucionais públicos, FINEP, BNDES, alguns fundos de pensão, que tinham uma governança que era totalmente diferente do que a gente pensava que seria saudável, que era eles queriam participar com voto e veto nos comitês de investimento. A gente falava muito complicado, porque eram pessoas de empresas públicas que a gente não sabia como é que construir o relacionamento. Depois de 2 anos, a pessoa não estava mais lá, ou trocou o governo, ou qualquer coisa assim, como é que esse relacionamento seria levado dali para frente? Então, a gente achou que era muito risco começar dessa forma, principalmente por causa da governança, né? Se eles fossem os LPs tradicionais, não teriam problema nenhum. Que ano então, era isso, Laura? Isso era 2007, foi quando a gente começou a desenhar a Astela. 2008 foi quando, de fato, a gente fundou a gestora. E aí, um outro lado eram os family offices. E por que eles também eram non-consumers? Porque, no fundo, a taxa de juros no Brasil era tão alta que quando a gente trazia os benchmarks, até benchmarks americanos, né, a média do top quartile, eles falavam, tudo bem, mas não faz sentido para a gente correr este risco num setor que é novo, que a gente não conhece, não sabe como investe, com esse spread para os juros. E aí a gente falou, bom, tá bom, entendemos, enxergamos que tinha muita curiosidade e que as coisas mudariam, né, até por conta do que a gente estava vendo acontecer no Vale do Silício. E aí falamos, vamos fazer um primeiro veículo com a nossa grana e trazer para os curiosos tudo que a gente está construindo, para, em algum momento, isso poder ser cogitado como uma alternativa de investimento. E foi assim que a gente fez o Fundo 1. Aí o Fundo 1, ele teve uma duração de 7 anos, 31% de retorno ao ano. Colocou a Astela para e passo com o top quartile americano, a gente voltou. Mas aí tinha outro problema, não só os juros que não tinha baixado, como o real estate. Era pré-bolha do real estate, as pessoas estavam ganhando muito dinheiro com real estate. E eles falavam, de novo, a equação risco-retorno não faz sentido. Mas aí a gente já tinha um mercado um pouco mais maduro e foi quando a gente montou o Fundo 2, a Spectra entrou e um family office entrou para apostar na gente, muito nessa coisa de
pingar um pouquinho no fundo para aprender como funciona. E foi aí que o Fundo 2 aconteceu. O Fundo 2, só para vocês terem uma ideia, quem acompanha as grandes transações de Venture Capital, é o fundo que investiu na Resultados Digitais e na OMI. Então, é um fundo que assim, que vai caminhando para ter um retorno bem bacana. Aí Muito depois, bom, Laura. O mercado mudou. E aí, Journey 3 e Journey 4 já eram fundos que realmente dá para dizer que a gente fazia gestão de terceiros. Então, essa... Legal. Aqui a gente tem uma impressão, assim, quando a gente fala da Astela, a gente tem a impressão que vocês têm um papel quase que duplo assim, na indústria, né? Vocês são investidores, mas dentro do DNA de vocês e da própria história da Astela tem muito de empreendedorismo aí, né? De ter começado numa indústria que já tinha players grandes, vocês tiveram que talvez colocar muito das técnicas de startup na própria gestora, para conseguir se diferenciar no fim do dia, né? Acho que esse é o grande desafio de uma gestora independente que está começando por meios próprios, né? O que você acha que foi aí o diferencial que vocês conseguiram encontrar ao longo desse caminho para posicionar, além do retorno que demora, né? Ele vem depois, mas nesse caminho que ainda não tem retorno, qual foi a escolha de vocês assim estratégica para fincar o pé no mercado que é competitivo? Então, a gente sempre viu Venture Capital como um marketplace de dois lados, né? Um lado você tem as empresas, as startups, e de outro lado você tem os investidores. E aí, dentro desse conceito do marketplace, a gente precisava trazer pelo menos um lado que fosse mais fácil. A dinâmica de marketplace acontece desse jeito, né? Você traz um lado primeiro e daí o outro você vai nutrindo com um pouco mais de dificuldade. A gente viu que o lado mais difícil era o lado do investidor, porque tinham todas essas amarras. Um mercado muito imaturo, sem track record, com juros elevados e tal. Então, esse era o lado difícil. Então, a gente, no começo, criou uma estratégia para o lado que a gente achava que era o lado mais fácil, que era o lado do empreendedor. E, de fato, tinha muito espaço para ajudar, porque a gente entendia que tinham ali elementos importantes no que estava sendo criado, né, de escalabilidade e tudo mais, mas tinha um gap que a gente podia suprir de conhecimento, processos e mentoria, né, do dia a dia mesmo, que acabou sendo super importante. Então, foi lá atrás que a gente criou as máquinas, né, que são como é que a gente ajuda as empresas a criar os processos importantes que elas precisam. A gente acabou dando mais atenção para vendas, para go-to-market, para a gente entender o que era ali, que de fato as barreiras de entrada eram construídas com mais facilidade, levava a empresa para um outro patamar, porque ia criando recursos automaticamente, né? Então, para as empresas no estágio de seed, a estratégia de go-to-market eficiente é o que faz a maior parte da diferença entre uma empresa e outra, pensando que todo mundo nasce com um MVP. E é justamente o crescimento elevado, contato com muitos clientes e tal, que vai fazendo com que aquilo se aprimore e vire um produto de fato. Então, e foi aí então que a gente acabou construindo esses processos e agregando, né, valor para os empreendedores, com a expectativa de que se a gente tivesse uma boa fonte de originação de boas oportunidades, o outro lado viria com o tempo. E essa foi, então, a estratégia desde o começo. Excelente. E, Laura, e o que hoje é a Astela? O que, se pudesse descrever rapidinho o que vocês fazem, a tese, e como é que vocês estão posicionados hoje? Tá. Bom, a gente é uma gestora focada em seed e fazemos... A gente faz um pouco de série A também, mas o nosso sweet spot é o seed. A gente faz série A
em situações muito especiais, que a gente já conhece o founder há mais tempo, eventualmente perdeu o seed por algum motivo e tal. A gente tem essa coisa muito forte, um DNA muito forte de ajudar o empreendedor. Então, tudo que a gente pensou e todos os dilemas mais importantes da Astela foram como é que a gente se alinha mais com o empreendedor, como é que a gente não perde esse DNA de ajudar e de alavancar as jornadas. Então, recentemente, a gente criou o Astela Expert Network, que eu conto para vocês melhor, com esse intuito, né, que é como é que a gente traz escalabilidade para a gestora, para que trazer asset under management não seja um fator de descaracterização do que a gente tinha construído antes. Então, conto para vocês isso daqui a pouco. E aí, tudo que a gente foi construindo de processos fomos resolvendo de conflitos e de dilemas, foi com esse norte, com essa diretriz, e foi aí que a gente foi criando o DNA da Astela, que é estar ao lado do empreendedor durante a jornada toda, para trazer mais exponencialidade e eficiência para essa jornada. Muita gente confunde, né, a coisa do blitz scaling. Mas eu largo eficiência em função da velocidade e tal. E sim, isso não é um conflito para a gente. Quando a gente fala em eficiência, a gente fala em eficiência de capital em função de preservar valor para os founders, eles não serem diluídos sem a necessidade porque a moeda de troca mais valiosa para eles são as ações da empresa. Então, foi um pouco com esse mote, esse mindset que a gente foi levando a Astela para os outros patamares. Legal. A gente tem uma investida em comum, né? E o que você está falando, eu consigo ver um pouco na realidade, porque o nosso empreendedor é a Score, né? Que a gente tem em comum, é uma empresa em comum. A interação da Astela com a Score, ela começou 2 anos antes de vocês investirem na empresa, né? Não foi um investimento que vocês fizeram num processo normal da empresa sair para captar e fazer as rodadas de captação em que vocês foram mais um fundo, né? Quando o Luiz, que é o CEO, ele estava captando, ele tinha muito claro que ele já queria a Astela, porque a Astela sabia muito de SaaS, que é o business dessa empresa, né? Então, vocês construíram lá, mesmo sem investir, vocês construíram um relacionamento e já ajudavam a companhia lá de trás, né? Vocês acompanhavam realmente o empreendedor, mesmo não estando na empresa. O que, no fim do dia, é bom para vocês, porque quando vocês investem, acho que vocês já conhecem mais do que a empresa faz, né? Vocês costumam fazer esse tipo de approach com mais empresa, Laura? Assim, é um diferencial que vocês veem? Vocês começam um relacionamento lá no early stage, por exemplo, no anjo, para depois, quando já tiver no estágio que vocês olham realmente para investir, vocês já tem mais conhecimento, já cortaram o caminho? Tem alguma indústria que vocês fazem isso especificamente mais do que outra? Tá, boa. Bom, a gente fazer isso é o que a gente mais gosta, é construir os elementos junto com o empreendedor do que seria o momento adequado para a Astela entrar. É um fator a gente agrega valor reduzindo o risco para a gestora. Nem sempre isso é possível, e com essa liquidez que a gente está vendo maior no mercado hoje, é difícil a gente conseguir ficar nutrindo uma oportunidade por tanto tempo, apesar de que a gente criou todo esse arcabouço de formas de agregar valor, dando escala para isso, justamente para a gente poder estar próximo de um número maior de empreendedores desde o início, ou seja, no momento em que ele recebe um pre-seed, como é que a gente vai nutrindo até estar no momento adequado para investir. Então, esse seria o ideal para a gente. Mas como nem sempre é possível,
A gente hoje tem um processo mais encurtado de nutrição da oportunidade, onde a gente nunca vai abrir mão disso, porque é como a gente realmente entende e avalia as oportunidades. Então, de uma certa forma, é o relacionamento que a gente constrói com o empreendedor que nos traz os elementos para avaliar cada oportunidade. Então, a gente nunca vai abrir mão desta construção. O que acontece é que, hoje em dia, a gente tem precisado fazer em menos tempo por uma questão de liquidez. A gente está com um grupo de anjos, né? De anjos que são bem ativos. A Poly Angels é um grupo que não é só formado de politécnicos, mas de anjos e pessoas interessadas em participarem do mercado de startup desde o começo. E assim, eu sinto que o interesse tem aumentado, assim, tem muito... Os anjos já têm um conhecimento muito maior no Brasil, assim, é uma indústria que já está ficando mais madura em todas as pontas, né? Acho que não só no venture capital, com mais liquidez no mercado, mas também no começo, no early stage, os anjos que tomam mais risco, né? Que estão ali no comecinho da jornada de uma startup que a gente espera que cresça bastante. Então, só para que você podia compartilhar um pouquinho com a gente se tocou num assunto importante aí, que é a liquidez, né? A gente passou anos aí na indústria de venture capital com pouca liquidez, com muitos questionamentos, né? Porque não tinham muitos exits, então as gestoras, assim, o retorno da indústria no Brasil, ele demorou para se construir, acho que por vários motivos, né? Liquidez de mercado, bolsa, estratégico, juros altos, né? Acho que tem alguns motivos, e agora parece que o mercado, esses 2 últimos anos, teve uma confluência aí de fatores que aumentou muito o número de M&A para o mercado, e tech virou um negócio rota agora no Brasil. Como é que vocês estão vendo esse cenário, Laura, aí Brasil, em venture capital, tecnologia e liquidez daqui para frente? Você acha que é uma tendência que vem para ficar em tech? Como é que vocês estão olhando aí para esse mercado de VC brasileiro? A gente entende que tudo isso que está acontecendo é fruto, sim, de fatores macroeconômicos, mas que ajudam, né, essa coisa da taxa de juros, mas não é o principal. O principal é a construção de um ecossistema que vem amadurecendo e vem criando elementos importantes para ter, de fato, boas oportunidades. Então, hoje, a gente tem um ecossistema que não falta recursos para boas empresas nos diversos estágios. Tinha uma dúvida em relação ao late stage, mas a gente está vendo que o mercado está se mexendo demais, ou está antecipando os IPOs, ou estão fazendo veículos para late stage, SPACs, etc. Então, também não falta recursos. Então, ou seja, é um elemento muito importante, essa liquidez é muito importante para a manutenção de um ecossistema saudável, e isso o crescimento do volume de empreendedores, da maturidade dos empreendedores, a volta de empreendedores que foram líquidos bem-sucedidos ou médio bem-sucedidos para uma próxima jornada é um indicador incrível dessa fluidez, né? E que culmina, então, no que a gente vê hoje, que é ótimos deals, um mercado muito líquido e com recursos ao longo da cadeia como um todo. Então, acho que esse é o panorama que a gente vê, uma confluência de vários fatores importantes. A gente tinha antes uma certa preocupação do early stage, que são os rounds futuros, né? Tinha um gap ali, talvez no Series B, Series C, de que teria funding suficiente, né, para levar para uma próxima rodada. E tiveram alguns fundos gringos que entraram, né? Fundos brasileiros que ficaram maiores, e está mais líquido, né? Acho que caiu muito o risco, né? Do que 5 anos atrás era o risco do VC, né, Laura? Total. Acho que o mercado também aprendeu a entender, né, quais são as alavancas. Então,
os próprios IPOs nos Estados Unidos trouxeram luz, né, ao que era possível e qual que é a ótica de venture capital para um universo de investidores cada vez maior. Então, antes no Brasil, o investidor de equity, ele só entrava quando ele tinha a garantia do fluxo de caixa, o EBITDA. Hoje em dia, o EBITDA não é relevante. O que é relevante é a margem bruta, porque o que é interessante é você ter um espaço para gastar com a conquista do mercado e construção das barreiras de entrada. Então, essa ótica foi sendo disseminada no mercado e isso possibilitou que mais gente se interessasse pelo nosso late stage de venture capital, que ainda é um estágio que demanda capital para investir nessa conquista do mercado. E aí o EBITDA ele deve ser zero, ou ele deve ser negativo, né, se a empresa captou para isso, e isso pode ser visto com bons olhos, como sendo algo que cria valor, e não como que destrói valor, como antigamente pensava-se, né? Então, foi essa mudança da lógica do gasto, né, das despesas, e o que é importante para a construção das barreiras de entrada é que possibilitou um olhar diferente para venture capital. Uma transição de EBITDA, rentabilidade, para crescimento e margem bruta. Margem mais bruta, ou menos. Exatamente. Aí, Laura, entrando um pouquinho mais na tese de vocês hoje, algumas perguntas já aqui em relação à tese de vocês. O que vocês mais têm olhado? Em que estágio? Você falou que é Seed, Series A. O que vocês têm feito de investimento e ticket? Vocês são um fundo que diversificam mais? Vocês procuram concentrar mais a carteira? Puder falar um pouquinho assim de como vocês tentam se posicionar mais na tese de investimento, estratégia de investimento, até porque aqui tem anjos com várias empresas, né? Uma dúvida constante é quando está na hora de apresentar para um fundo igual a Astella, né? Em que momento que é a hora correta de fazer a introdução e de abrir esse canal. Então, acho que tem um pouco a ver do momento que vocês investem com o ticket também, e o que vocês olham, assim, como tese. Tá, legal. Então, bom, momento. A gente investe no momento imediatamente antes ou imediatamente depois do Product Market Fit. Aí deve ter um monte de ponto de interrogação, do tipo, o que significa isso, né? Vamos falar disso depois, Laura, que é interessante. Então, mas aí o Product Market Fit é a indicação de que a empresa tem um produto que atende uma demanda específica e um canal de vendas que funciona, que é capaz de alavancar o crescimento desse produto. Então, se a tua empresa está crescendo a taxas elevadas mensais, mesmo que ela seja pequena ainda de faturamento, 20, 30 mil reais, mas estiver crescendo 30%, 40% ao mês, está na hora de trazer ela para a Astella. Por quê? Porque muito rapidamente vai chegar no ponto que a gente vai querer investir. Então, que é o quê? Ao redor dos 200 mil reais de receita mensal recorrente, MRR. Então, é esse o momento. Mas como a gente gosta de construir a rodada, nutrir, ajudar o empreendedor a ter mais segurança em relação ao canal de vendas que ele está construindo e tal, se tiver uma startup já com algum indício de que a coisa vai 20, 30 mil reais, é um bom momento de trazer para a gente ter esse tempo de nutrição e de construção do relacionamento, que isso para a gente é super relevante. Então, é aí que a gente adora investir, tempo, inclusive. Em relação aos modelos de negócios, como é que a gente vê? A gente vê que a evolução da sociedade, da humanidade, vão criando novas oportunidades para a inovação. Então, a gente é agnóstico ao setor. Vai ter momentos onde a gente vai ver mais oportunidades num setor do que outros, porque
tem aquela coisa do espírito do tempo, né, que é o Zeitgeist, que é, poxa, alguma coisa aconteceu que as pessoas estão olhando mais para isso. A pandemia trouxe um Zeitgeist diferente. E isso, coisas como essa vão acontecendo ao longo do tempo e ao longo da evolução, né, do homem. Então, a gente vai tentando entender qual que é esse Zeitgeist. Então, em relação a setor, a gente é agnóstico. O que a gente olha muito e estuda muito como é que é a evolução das plataformas, SaaS, o e-commerce e o marketplace. Em algum momento, a gente acha que essas plataformas, independente de onde elas, se elas nascem mais transacionais ou com viés mais de serviço, elas se juntam, que é a história do SaaS Marketplace. Então, a gente olha muito, quando olha uma oportunidade, o potencial de opções, de opcionalidades que aquele negócio pode vir a construir e a criar. Porque com essas opcionalidades, a gente vai trazendo a curva de crescimento sempre para uma aceleração maior, independente da saturação do mercado e tudo mais. Então, vários exemplos disso, né? Então, você tem tanto os marketplaces como o Mercado Livre, que em algum momento estão trazendo ferramentas que possibilitem ou uma retenção maior, uma recorrência maior do comprador ou do vendedor, né? Ajudar o cara a ter uma eficiência maior, e aquilo serve como uma ferramenta para gestão, uma ferramenta para entendimento melhor dos negócios e tudo mais. Ou, do outro lado, os SaaS que trazem uma camada transacional depois. Então, isso para a gente olhar tudo isso é super relevante, apesar de que a gente tem um mantra que é fazer isso em etapas, em fases. E você vai agregando ao foco essas adjacências. Então, e aí é onde a gente mais ajuda o empreendedor também, é a escolha dessas adjacências e mostrar para ele que ele vai chegar lá de uma forma organizada e uma forma eficiente, sem gastar um monte de recursos e um monte de coisinhas que depois nada disso se encaixa. Então, esse framework, esse mindset que a gente vai construindo, que vai dando mais segurança para a jornada e vai garantindo que as opcionalidades sejam concretizadas ao longo do tempo. Então, é um pouco assim que a gente olha para tudo isso. Legal. Eu queria depois voltar, Lara, na questão do Product Market Fit, que é um tema interessante de se conversar, acho que tem uma boa plateia para isso. Só aproveitando o seu gancho da opcionalidade, isso conversa diretamente também com a visão do empreendedor, né? Dele entender o negócio dele hoje e como ele pode ser no futuro. Alguns empreendedores, eles não têm essa visão tão de longo prazo, principalmente se eles forem muito focados no setor que eles estão. Você acha que é papel do fundo, do investidor, acho que pela sua resposta talvez já dê para perceber, mas o fundo e o investidor têm um papel de trazer uma visão mais ampla para o empreendedor, para o negócio dele, e uma vez que isso acontece, o empreendedor compra isso do investidor, porque às vezes a gente investe, né, a indústria investe para empresas muito grandes. Para elas se tornarem muito grandes, crescimentos diferentes têm que ocorrer ao longo da empresa em produtos diferentes, opções, né, exposições diferentes, às vezes a modelos um pouco diferentes. Quando vocês olham uma empresa, você já espera que o empreendedor venha com essa visão, já lá do longo prazo, porque ele conhece muito da indústria, ou é algo que vocês constroem a quatro mãos e vocês trazem esse aporte que é importante do fundo para organizar esse crescimento e vocês estão ok de vocês terem esse papel? A gente entende que esse papel é importante, assim, mas se o cara já vem com esse DNA, para a gente é ótimo, porque dá para pensar em outras
em outras formas de construção e de agregação de valor. Então, a gente sabe que até pelo mercado já está mais evangelizado, que essa coisa do foco ela está mais difundida, mas não necessariamente o empreendedor ele vem com toda a noção do que é o foco. Então, algum fine-tuning é sempre bacana fazer, e muitas vezes é um alívio para o empreendedor, porque ele entende que está difícil levar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você dá a perspectiva de que o foco, de fato, vai trazer mais eficiência, vai trazer uma escalabilidade maior, a maior parte deles fica aliviado. E aí é muito fácil depois de ir... obviamente, desde que o foco esteja correto, né, é fácil de ir discutindo desse ponto em diante. Então, muitas vezes, a maior parte das vezes, quando a gente fala no foco e no que é o Product Market Fit em si, ele é reforçador para a jornada do empreendedor. E aí, isso é super legal para a construção do relacionamento, porque você vai criando um laço de confiança, porque aquilo ressoa bem, alivia, traz solução para vários dos problemas, e aí dali em diante você começa a criar outras formas de agregar valor, principalmente com a máquina de vendas e com o produto, que aí passa a ser um relacionamento muito legal, sabe? Aí você vai vendo a troca acontecendo de um jeito muito bacana. Isso é reforçador para os dois lados, para o nosso também, né? A ideia da jornada para a gente é muito boa, é muito bacana. Então, você ter o respaldo, você fala, putz, mas o cara me mandou mensagem no sábado às 15h. Para mim isso é legal, significa que ele estava pensando, né, naquilo que falou, era um tempinho que ele tinha livre para refletir e ele respondeu na hora que dava, entendeu? Então, eu acho, quando eu vejo essas coisas, eu acho bacana, assim. Legal. A gente está cheio de perguntas aqui, Laura, mas aí eu queria te fazer essa última do Product Market Fit, aí só para ver se a gente entendeu certo. Vocês começam a olhar o investimento quando uma empresa atinge mais ou menos de MRR, né, R$200 mil, e ao mesmo tempo que ela tenha Product Market Fit, né? Uma coisa não necessariamente é outra, né? E quais são assim os indícios para vocês de que essa empresa chegou lá, que vocês vão, que vocês consideram que tem um Product Market Fit? Onde vocês vão buscar essa informação e falar, ó, tem ou não tem? Às vezes fica no meio do caminho, não é tão claro, é cinza. Para vocês é mais preto e branco, assim, essa definição? Não, ela é uma definição difícil, assim, e mesmo para a gente são várias conversas e você vai juntando vários elementos, sabe, para de fato criar a convicção do Product Market Fit. Mas o que é importante pensar, tá? É que ao longo da jornada a empresa vai pensar em vários Product Market Fits. Por quê? Porque o Product Market Fit é uma célula-tronco que vai se multiplicar até o momento em que você tem que pensar numa próxima adjacência. E aí alguma coisa ali vai mudar nessa célula-tronco e você vai passar a multiplicar uma outra coisa um pouquinho diferente. O jeito de você pensar nessa célula-tronco e na transformação dela para ir crescendo é que é onde está o segredo. E que é onde você percebe que, de fato, você criou um ciclo virtuoso. Então, o primeiro preceito básico para alcançar o Product Market Fit é o foco. Um produto para uma persona, com um canal de distribuição e uma fonte proprietária de leads, que é você ter em abundância um volume de oportunidades sem depender de ninguém.
Então, esses 4 elementos, eles formam uma unidade, que é o que a gente está chamando de célula-tronco, e que é isso que, quando você tem um produto que atende uma persona, você tem um canal de distribuição minimamente eficiente, a chance de você alcançar uma taxa de crescimento elevada é grande. E são esses os elementos que a gente vai entendendo. Qual que é a persona? Está bem qualificada? O cara sabe para quem que ele está vendendo? Para quem que ele está construindo uma solução? Como é que essa solução resolve a dor, o problema? Qual que é o job to be done? Então, você vê que não tem muito número, não tem muita... Todo mundo aqui meio politécnico fala, cadê a matemática? Não tem. Não tem um Excel para isso. Mas aí, Exato. como é que vocês fazem para vocês sentirem? Vocês vão atrás dos clientes, das startups? Vocês ligam? Vocês fazem pesquisas? Como é que vocês fazem? A gente faz pesquisa com o cliente, a gente usa o produto para entender se tem usabilidade, como é que é. A gente entende como é que o cliente padrão, a gente muitas vezes não é o Ideal Customer Profile, né? Então a gente vai atrás de quem é o Ideal Customer Profile, de para quem aquele produto foi feito, para entender como é que usa, quanto usa. A métricas de uso da ferramenta é super relevante. Então, mesmo que não seja algo ainda monetizado, que os unit economics não estejam todos lá. Às vezes o cara está dando de graça para testar, tem um preço que está errado, mas se você olha lá, tem um monte de cliente que ama, que não sabe viver sem ele, que indica esse produto para os outros, isso é um bom sinal. Eu não sei se vocês sabem, a história do Superhuman é emblemática em relação a isso. O Superhuman é uma solução de e-mail que vem em cima do Google, do Gmail. Você fala, puta, outro e-mail? Você tem o Gmail, que é o máximo e tal. Você tem certeza? E, cara, o cara criou um negócio que Explica um pouquinho do Superhuman, Laura, para a gente. O Superhuman é uma ferramenta, é uma camada em cima do provedor de e-mail, ele entra em cima do Gmail, por exemplo, que ele traz um componente de eficiência para gestão de e-mails. Então, a persona dele são founders e times de startups e de tecnologia, Venture Capital entrou nisso. Então, é aquele cara que precisa vender, recebe 1 milhão de e-mails do time, do cliente, da família, e precisa separar tudo e entender o que fazer, dentro daquela lógica que você tem que chegar em zero de inbox no final de cada dia, e como é que você vai fazendo a gestão disso. Então, e o Superhuman tem uma linguagem meio que de programação, você usa muito teclado, então quem está acostumado minimamente com coding ou com programação acha muito fácil, porque os comandos são todos no teclado, e você vai classificando os e-mails e vai fazendo o que você tem que fazer até chegar no seu final do dia, você realmente fez a gestão daquilo, sem esquecer ninguém e tal. Então, dá para fazer com o Gmail? Dá. Mas você economiza com o Superhuman tempo? Economiza. Então, tem um monte de pessoa que paga para o Superhuman, inclusive eu, para ter essa eficiência e na gestão de e-mails. Então, e aí, como que o Raul Vora entendeu se ele tinha algo parecido com o Product Market Fit, se ele podia dizer que ele chegou lá? Ele começou a testar, fazer uma pesquisa com quem estava usando, e no segmento de pessoas que ele descobriu que 40% dele não vivia sem o Superhuman, ele falou, tá aqui meu Ideal Customer Profile, meu Product Market Fit é para este cara, e é esse cara que eu vou vender primeiro, para depois chegar nos próximos. E foi assim. E essa é uma metodologia que vocês usam para as startups que vocês analisam, parecida com isso? A gente parecida, assim, tem nuances disso, mas Claro, é um pouco isso que a gente olha para entender. Tem algumas perguntas aqui
Deixa eu começar por essa daqui, que eu acho que é interessante, do Rui. Ele bota assim, ó, Lara, além das análises técnicas das startups, vocês também analisam as características psicológicas dos founders, se sim, como é feito isso? Acho que talvez vale a pena estender um pouco aqui, né? Entender como a gente sempre fala muito da tríade produto, mercado e time, e o time talvez seja a análise product market fit também, aparentemente, né? Mas o time também é uma análise menos quantitativa, né? Vem muito da interação do fundo ou do investidor com o empreendedor, né? Como é que vocês fazem essa análise do time especificamente? Como é que vocês conseguem avaliar se é um time bom? Quais pré-requisitos vocês olham? Como vocês fazem isso em termos de processo, assim, para ter uma avaliação um pouco melhor do time de uma startup? Tá, bom, a gente olha alguns fatores. O primeiro deles é o que a gente chama de founders fit. Então, qual que é a intimidade que aquele time de founder tem com a solução que ele está criando, né? Tem que ter qual foi o chamado, né? Tem que ter alguma coisa que despertou interesse em construir algo para resolver aquilo, né? Aquele problema, ou oferecer algo para um grupo de pessoas. Então, a gente tenta entender muito bem o que levou aquele time a trazer essa solução, essa oportunidade. Aqui tem uma questão também de entender qual que é o propósito das pessoas. Parece chavão, né? Falar em propósito e tá, missão, mas por que isso é importante? Porque, no fundo, Venture Capital é uma jornada muito longa, é uma jornada com muito risco, porque a quantidade de empresas que nascem e que até são investidas no primeiro e segundo ticket, que depois não dão em nada, ou morrem, ou não remuneram nem o tempo dos founders, é grande. Então, ter um propósito por trás garante que o cara não vai desistir nos primeiros solavancos, porque vai acontecer, vai existir. Precisa ter uma resiliência grande. E a forma de medir resiliência é o quanto ele é apaixonado por aquilo, como que surgiu a ideia de construir aquilo. Então, a primeira coisa que a gente olha é isso. Depois, a complementariedade do time, é super importante. Então, muitas vezes aparece times de pessoas que são focadas em negócios e não tem o time técnico de construção do produto. Isso para a gente é um problema, porque aí a pessoa usa, tipo, desenvolvedor terceirizado, software houses, entre aspas, para fazer aquilo, e aí não detém o processo da construção do produto dentro de casa. Então, essa é uma questão importante. Do mesmo jeito que times muito, muito técnicos aí não têm ou não sabem vender. Esse também é outro problema. Porque saber vender ou estar disposto a entender como é que se constrói a máquina de vendas é um elemento super importante. Então, essa é a outra... Então, assim, a questão da diversidade é relevante para ter gente conseguindo promover e construir os processos e os times em cada caixinha, é importante também. A gente costuma falar das 10.000 horas, né? Tipo, quantas horas esse time tem de construção em conjunto e quanto tempo ele estudou, pesquisou ou vivenciou esse problema que ele está querendo solucionar. Então, isso também é importante. Então, E você tem notado, Laura, que essa safra de empreendedores hoje no 2021, ano passado, ela tem melhorado em termos de experiência, assim, o pessoal está falando a mesma linguagem, talvez a parte educacional do que a startup, da indústria. Isso, você viu alguma evolução? Você que está no mercado desde 2008 aí, né? Esses últimos anos tem uma evolução? demais, porque tem muitos times que nascem
dentro de alguma outra startup, né, ou alguma outra scale-up que já está num estágio mais avançado da jornada. Então, é gente que já vivenciou essa coisa de construir o processo, de entender como funciona, não é um time novo, já trabalhou antes junto em outra empreitada, então isso ajuda demais. Então, a maturidade do ecossistema que vem com pessoas que têm alguma bagagem de ter trabalhado no ecossistema antes ou de ter feito parte da construção de uma startup no passado é enorme, e isso ajuda muito. Ajuda muito porque já vem com essa coisa do processo, da construção do processo, da escalabilidade, do lean, do ágil, é muito importante. Tende a melhorar também, né, com o tempo. Total. A maturidade, né, da indústria. Total. A Gleice pergunta aqui, Laura, a Stella mantém um pipeline de empresas no estágio anterior à tese de investimento? De certa forma, a gente tocou nesse assunto. Qual o tamanho do cheque inicial ou a partir de que a Stella faz? Tá. Sim, a gente tem alguns programas e até a gente faz muita iniciativa junto com aceleradoras e tal, e temos que podemos até pensar em como é que a gente faz algo junto, que é justamente trazer esse conceito do que é o Product Market Fit para o empreendedor que está pensando em começar essa jornada, para ter os elementos importantes em mente. Então, já fizemos várias iniciativas dessas. Aí a gente tem, para quem já está num processo de construção mesmo da empresa, a gente tem o Astella Expert Network, que é uma rede de experts que a gente criou para trazer escalabilidade e inovação para o processo de criar valor junto com as empresas. Então, é uma rede de experts que criam uma grade de conteúdo, de mentorias com a gente, e que a gente vai fazendo trilhas e módulos para as pessoas se aprofundarem em temas. Então, a gente já fez para a máquina de vendas, os 4 modais da máquina de vendas, a gente já fez para produto, a gente já fez para fundraising, storytelling. Então, são elementos muito importantes do dia a dia dos founders, que a gente traz alguém diferente para contar a história dentro de um programa, né, que a gente vai criando junto, vai trazendo os elementos importantes, sempre com os princípios da Astella. Então, o que é o princípio de uma empresa escalável, o que é o princípio de um produto perfeito, o que é o princípio de um processo de abastecimento contínuo, que é do fundraising. Então, a gente vai criando quais são os princípios e vai trazendo as pessoas que a gente nomeia experts, que já passaram por isso, que já tem uma bagagem, que tem um conhecimento, que vem participar da rede para trocar ideia e tal. Então, isso é muito legal. Então, essa rede, ela é interna ou esse conteúdo ele é para todo mundo? Esse é o conteúdo para a rede? Então, o Astella Expert Network, ele serve como ferramenta e oportunidade para a gente nutrir oportunidades novas e criar valor para o portfólio. Então, a gente vai convidando as empresas que a gente acha que está no momento ideal de se beneficiar daquele conteúdo para fazer parte das trilhas e dos módulos ao vivo. E quando a gente começa um relacionamento que eu sei que o empreendedor vai se beneficiar daquele conteúdo, daquele expert, mas não tem nada ao vivo acontecendo, a gente disponibiliza as gravações. E aí combina encontros para entender como é que o cara analisou aquilo, entendeu a aderência daquilo para a realidade dele, como é que ele modificou ou criou novos processos em função daquilo que ele viu, aprendeu e vivenciou.
Então, isso é um pouco o que a gente faz, e é o que possibilitou a escalabilidade das nossas mentorias e dos nossos processos com a Stella Expert Network. Então, é um Legal. pouco... Bacana. Vou continuar aqui nas perguntas, que o Rubens fez uma pergunta aqui, que é assim, por que os fundos grandes estão entrando em deals que seriam mais apropriados para anjos? A gente, de certa forma, está vendo grandes fundos, né, fazendo tickets um pouco menores e vindo mais para o early stage. Na sua visão, é uma tendência? Por quê? Então, mais ou menos. Na verdade, assim, Venture Capital é uma classe de ativos que a gente chama de access class, porque o acesso aos boas oportunidades é o que, de uma certa forma, garante o sucesso dos fundos, né? Então, entrar antes em algo que o cara está olhando que pode ser muito bom é uma forma dele garantir o acesso para quando, de fato, aquilo fizer sentido para ele. O que o empreendedor precisa entender, e aí bons empreendedores podem escolher, é, de fato, qual fundo faz sentido para cada fase. Porque tem perfis de investidores importantes para cada etapa da jornada. Os anjos são importantes no começo, depois tem os fundos de seed que trazem elementos muito relevantes para aquela jornada naquele período, e depois tem os fundos de late stage. Muitas vezes, quando você traz um late stage para o começo, você está inviabilizando o acesso a algum mentor muito bom, algum anjo muito bacana que pode te dar uma atenção especial naquele momento, que o fundo grande pingou lá uma grana, mas ele não vai fazer nada naquele momento, ele vai esperar aquilo crescer para ser uma oportunidade para ele colocar muito dinheiro, entendeu? Então, cabe sim aos empreendedores irem nutrindo essas oportunidades e escolhendo, e a nutrição é importante porque ele vai falar para esse fundo grandão, falar, cara, não é o momento de você entrar agora, você vai entrar daqui a pouco, mas a gente vai conversando, vou mantendo você informado, e de uma certa forma, se o relacionamento for legal, se fizer sentido, vai ter espaço na rodada seguinte para ele. Então, eu acho que aí fica um pouco a critério de cada empreendedor de construir o cap table com o perfil dos investidores que ele precisa em cada fase da jornada. Perfeito. Boa. Laura, a outra pergunta que tem aqui do Ricardo é o que seria um atrativo para a Stella em fazer co-investimento com a Poly Angels no momento em que nossas investidas alcancem o Product Market Fit? Acho que talvez aqui também abrangindo um pouco mais, é como que a Poly Angels, os anjos podem acessar vocês uma vez que as empresas elas têm um Product Market Fit. Como faz para mandar para vocês? O que vocês olhariam para aceitar, analisar o deal ou não? Bom, primeiro, vai ser um prazer enorme receber indicação de empreendedores de vocês. O que a gente normalmente costuma fazer é participar desse processo de nutrição ao longo do tempo. Então, pode ser que aquela oportunidade não esteja pronta para receber um aporte da Stella naquele momento, mas a gente vai sempre ajudar e dar elementos para que aquele founder construa o que precisa ser construído para que aquilo venha a se concretizar como uma oportunidade. Então, de uma certa forma, a gente estabelece um programa ou um processo, né, de nutrição para que a gente tenha acesso às boas oportunidades e também deixe para o empreendedor elementos, dicas, ideias, sugestões e material, conhecimento, para que ele possa, de fato, construir os processos visando a escalabilidade, a eficiência, que é algo que no futuro vai fazer sentido para a gente investir. Então, vou pôr aqui meu e-mail, mas o meu e-mail é muito fácil, é laura@stellainvest.com. Então, quem quiser mandar
oportunidade, trocar ideia do que está fazendo com alguma empresa que investiu, e entender se é o momento, o que precisa, fica à vontade. Na verdade, é nosso trabalho, então a gente estaria fazendo algo junto já. Muito legal. Perfeito. Boa, Laura. O Fernando, ele pergunta o seguinte: dizem que dependendo de como for a relação do anjo startup, pode acabar até atrapalhando o próximo round de captação com o VC ao invés de ajudar. Você tem dicas para o que o nosso grupo não deveria fazer em nossos deals? Essa pergunta é boa. Tudo bom, Fernando? Legal que você tá aqui. Já tinha te visto aí, tudo bem? Muito bom. Sim, tem algumas questões importantes. A primeira delas é a história do cap table, da diluição correta para o momento correto. E por quê? Porque, no fundo, a gente está falando de uma jornada longa que o empreendedor tem que estar alinhado com os desafios dessa jornada e o retorno que ele vai ter. Então, não dá para ele remunerar todo mundo e acabar ficando sem nada, que era o que acontecia no passado. E aí o cara, quando eu olhava para trás, falava, puta, eu já estou há 4 anos nessa jornada, se continuar assim, não vai ser bacana para mim, vou estar perdendo um montão de tempo aqui, vou construir outra coisa. E esse risco para todo mundo, para os fundos, para todo mundo, é muito perigoso. Então, o que acontece é o cap table é algo que precisa ser tomado cuidado por todo mundo, principalmente pelo empreendedor, mas se o anjo puder também ter a noção, como vocês estão falando, né? A gente fica com um percentual pequeno e tal, mas com a noção da dosagem, do quanto que precisa de uma fase para outra, porque morrer no meio do caminho, ficar no meio do caminho também é complicado, e ajudar a construção dessa rodada, trazer o montante adequado, com a diluição adequada, é super relevante. E aí, quais são os problemas que acabam sendo criados, né? É quando, normalmente, assim, a maior parte dos problemas é quando os fundos acabam propondo uma readequação do cap table e os anjos não topam. E aí acaba tendo um impasse de como que aquilo sai do lugar, né? Então, isso é super complicado. Então, assim, a maior parte dos impasses com os anjos é em função do cap table. E aí, assim, obviamente que tomar esse cuidado no começo é super importante. Por quê? Porque, com certeza, e a gente sabe, foi feito um combinado antes. E o combinado era o dinheiro pela diluição, por aquela participação. Refazer combinado, refazer contrato é complicado. Então, assim, o ideal é que isso não aconteça. Então, quanto antes tiver a clareza do que de qual que é o faseamento entre as rodadas, aonde que cada etapa tem que desembocar, né? Então, por exemplo, a rodada anjo, ela tem que chegar nessa coisa do product market fit para captar um pre-seed. Se ela for direto para o seed, tem que estar nesses 200K de MRR, 200, 300. Então, e aí qual que é a dosagem correta, considerando os benchmarks, considerando um pouco qual que é o mercado, como é que isso já despontou até então, E como vocês olham mais ou menos, Laura, assim, os números, só para talvez ter um pouco mais de tangibilidade. No seed, vocês estão pre-seed, seed, qual cap table que vocês esperam pós-rodada, né? Ou antes da rodada, assim, para vocês ajustarem ou não? O ideal é que a oportunidade chegue no seed, antes do investimento seed, com 80% de participação nas mãos dos founders. Então, entre a rodada anjo e a rodada pré-seed, ele pode ter se diluído 20%. Então, esse é o ideal. Aí tem ajustes no meio do caminho, alguma outra variação que pode ser levada em consideração. Está crescendo acima do esperado,
ou já está numa atração maior. Tudo isso vai sendo ponderado, mas o ideal é chegar antes do seed com 20% de diluição. Perfeito. Dá tempo de mais uma? Vamos embora, vamos lá. Tá bom. O Pedro pergunta, quais as principais diferenças de como um fundo avalia uma empresa seed versus um Series A? Oi, Pedro, tudo bom? A gente já se falou também algumas vezes. Então, vamos lá. Seed versus Series A é basicamente atração, maturidade dos processos. Então, o Seed tem uma hipótese de uma máquina de vendas. E aí, até a série A, essa máquina de vendas tem que estar funcionando que nem um relógio. E aí, na série A, não só você vai dar um salto grande, né, de chegar a 1,5 milhão a 2 milhões de recorrência mensal, para ter pelo menos 3, 4 vezes isso na série B. Então, o salto é grande, e aí você precisa de entender qual que é a tese para a série A, qual que é essa próxima adjacência, visto que você já deu uma pernada um desafio bem grande, que foi sair desses 200 até esse 1,5 milhão. Então, dos 200 até 1,5 milhão, eu provei a eficiência da minha máquina de vendas. Do 1,5 milhão para os 6 milhões, eu tenho que trazer uma adjacência adicional para trazer uma eficiência melhor ainda para essa máquina de vendas e manter uma taxa de crescimento elevada. Então, mais ou menos esses os desafios que a gente vê. Além de que o produto tem que amadurecer muito, você tem que, ao longo do caminho, você pode ter um churn um pouco maior no early stage, mas isso tem que ser resolvido na série A, com certeza. Então, a gente fala que para a série A, para você levantar uma série A muito bacana, você tem que ter churn negativo. Você tem que ter upsell. O seu upsell dentro da tua base tem que mais do que compensar os clientes que você perde. Então, esse é outro milestone importante para a série A. Em relação ao Product Market Fit, não seria mais o João Marcos, tá? Não seria mais relevante trocar o P de produto para o P de problema? Muitos empreendedores acabam se apaixonando pelo produto e tentam buscar ou até mesmo criar problemas para se resolver ao invés de se focar em resolver uma dor ou problema relevante. Esse é um viés importante, né? Por isso que a gente sempre fala que as empresas elas têm que ser customer-centric, o consumidor está no cerne, no foco sempre, porque você sempre está construindo aquilo para esse grupo de pessoas e só você tendo muita familiaridade com esse consumidor é que você vai saber de fato o que você tem que construir. Então, tem realmente empreendedor que constrói o produto para ele próprio, né? Assim, um processo mais narcisista, vamos supor, e aí acaba que tem essa questão, né, da paixão, ou do narcisismo pelo que está construindo e não por o que ele está resolvendo para o outro. Então, essa é um ponto importante, sim. E aí trazer sempre a visão do consumidor e ter essa intimidade. Então, o Paul Graham, do Y Combinator, ele tem uma frase muito importante, mas muito importante para o early stage, principalmente na fase do anjo, que é legal até a gente ter lembrado disso aqui, que é o do things that don't scale. E fazer coisas que não escalam no early stage é você poder conversar com o seu cliente, conversar com essa base de clientes e extrair informações dela para a construção, não só do seu produto, mas também do seu processo de vendas e do teu discurso, né? Para que realmente aquela persona que você quer vender entenda qual que é o valor que você vai poder agregar para ele. Então,
Isso é muito importante. E é nessa fase, a fase anjo, que o empreendedor tem que gastar um tempo fazendo customer discovery e conversando o máximo possível, observando como é que o cliente usa o produto. Se quiser falar de um livro ou livros... Bom, assim, tem vários livros muito legais, né, contando as jornadas dos empreendedores e assim, é uma indústria muito rica, né, de storytelling, venture capital, então é muito legal. E aí, de fato, o e-mail que o Edson, o post que o Edson colocou é bacana, até o Thiago já trouxe aí, ótimo, obrigadíssima, Thiago. É super interessante, porque tem mais ou menos uma lógica de por onde começar e tal. Então, para fazer um paralelo diferente, né? Eu gosto muito de entender a evolução para onde que a gente está indo em termos de sociedade, de construção da vida no futuro, para entender para onde, o que vai fazer sentido para a gente, né? Então, eu leio muito as coisas do Clayton Christensen, Innovator Dilemma, Innovator Prescription, já li muitas coisas dele. Matt Ridley é um autor super bacana também, e ele fala do The Evolution of Everything, que é muito interessante entender a evolução da educação, a evolução da sociedade, a evolução da política, a evolução da medicina, e ele vai dando dicas de como que a sociedade foi se organizando para resolver os problemas mais complexos que a gente vive. E depois, então tem esses dois autores que eu gosto muito. Tem o Jerry Colonna, que é um coach que foi venture capitalist e virou coaching, que conta umas histórias super bacanas dos dilemas mesmo de empreender, que é muito legal. Acho que é isso. Acho que são esses as referências assim que eu gosto. Claro, acho que o pessoal gostou muito do papo, porque o Ricardo pergunta qual o ticket para entrar como investidor em um dos fundos da Stella. Então foi muito bom. Depois você pode talvez responder diretamente. Lead qualificado agora para gestora. Muito bom. A Gleice perguntou uma última aqui, e o curso de Venture Deals da Kaufman Fellow mais Techstars, vale a pena? Você conhece? Sim, eu sou fellow do Kaufman e eles têm, o Kaufman, eles têm o core business deles é um fellowship para a criação de lideranças em venture capital, né? Então, a ideia é realmente ter fellows espalhados pelo mundo inteiro que possam trocar ideias, benchmarks, etc. Então, aqui no Brasil, acho que tem 5 ou 6 fellows do Kaufman, já tem a Monax, tem fellows na Monax, tem fellow na Kazek, a Stella, então é bem bacana o programa. E agora eles estenderam, eles fizeram um programa junto com o Techstar, tem um programa com o Santander também, para ajudar empreendedores a criar governança, processos e tal. Não tem a ver com processos operacionais, máquina de vendas, essas coisas, não. É mais para entender a lógica de venture capital, como é que funciona uma rodada, como é que você negocia, quais são os termos e condições e tal, e a Techstar, eu acho, inclusive, que depois eles põem no programa de aceleração deles, eu não tenho certeza. Mas vale a pena, é bem legal. Boa. É feito em conjunto com VCs americanos que sabem muito, assim, é bem bacana. Muito obrigado pela participação. Pessoal que quiser investir na Stella, pode mandar um e-mail direto para a Laura, né, Laura? Sim, por favor. Ótimo.
investimento, coisa... empreendedor, o que for. Laura, muito obrigado aí, obrigado, Tiago, excelente condução. Eu acho que se deixasse, dá mais 2 horas de conversa, mas tem que terminar com esse gostinho de quero mais mesmo. Quem sabe você volta, traz o Edson também para falar com a gente. Eu acho que esse relacionamento com a Estela, com vocês, é muito importante para a gente e eu espero também para vocês. Quem sabe a gente possa trazer bons deals aí para vocês no futuro. Obrigadíssima, e também assim, agradecer pessoalmente o Tiago por estar aqui. O Tiago é companheiro nosso de jornada, mesmo ecossistema. A Barna é um fundo super bacana com founders também que fazem parte aqui do nosso meio, já co-investimos juntos, então muito legal também estar compartilhando com você, Tiago. Obrigada. Obrigado, Laura. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, Laura. Para todo mundo, valeu. Tchau, tchau, gente.